Então, na aula passada, a gente falou, fez uma recordação sobre transformada de Laplace, né? E começou a falar das propriedades. A gente já começou a montar nossa tabelinha, né? A gente começou essas transformadas que eu tenho aqui, ó, essas que estão aqui, né? Ok? A gente calculou, né? Essas aqui. A gente fez o cálculo, certo? Agora, a gente fez o e elevado a menos at, foi a primeira que a gente fez. Depois a gente fez o u de t, né? Que pode ser feito também usando a primeira, se quisesse, mas a gente calculou mesmo, e fez o delta de t. Né? E eu falei para vocês, agora a gente vai ver uma série de propriedades, certo? Né? E assim que a gente terminar essas propriedades, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma tabela mais completa, tá? Aliás, a gente vai já acrescentar logo em seguida aí. Eu podia ter feito essa aqui, ó. Vocês vão ver já já, né? A gente vai ver que essa primeira aí podia ter feito usando a propriedade. A gente vai mostrar, tá ok? Então, ó, aqui a gente já falou da linearidade, propriedade bem simples, né? Ok? Aí a gente fez um exemplo, até falou que como é que aqui esse exemplo a gente usou para mostrar, por exemplo, como é que faz transformada inversa, né? Tem que fazer expansão em frações parciais. A gente ainda não chegou lá, tá? Depois a gente fez o escalamento no tempo, foi a segunda propriedade. E agora a terceira propriedade, né? Que a gente vai falar deixa eu pegar aqui. Continuando aqui, vamos lá. É o deslocamento no tempo, certo? O deslocamento no tempo, que é essa aqui, ó. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu... Opa! Deixa. Não é isso que eu quero, não. Aqui. Captura de tela. Tá? Ele capturou, deixa eu editar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo trabalhar com esse cara aqui, certo? Deixa eu compartilhar Pronote. Deixa eu ver se ele colocou lá no que eu estava. Vamos ver se ele colocou lá ou não. Eu não sei. Ele colocou, mas ele colocou numa outra página, então não adiantou nada. Não adiantou nada. Ups. Deixa eu voltar. Então vou escrever mesmo, que é mais fácil. Nada demais, não. Vamos lá. Então vou colocar agora o 3. O nosso deslocamento no tempo, não é isso? Normalmente a gente faz deslocamento para a direita, né? Porque deslocamento para a esquerda, dependendo de como você vai deslocar, pode ser até que o sinal nem exista transformado de Laplace unilateral, né? Ele pode vir passado, entendeu? Então normalmente ele coloca, mas isso vale para os dois, na verdade, tá? Deixa eu pegar aqui o nosso deslocamento. Então ele fala, a transformada de Laplace transformada de x de t menos a, u de t menos a, né? Então, deixa eu colocar aqui o deslocamento no tempo. O que ele diz? Ele fala o seguinte, se você pegar a transformada de Laplace de
de x de t menos a u de t menos a, por que ele coloca o u de t menos a? Porque ele garante que aí o x de t menos a, quando ele é deslocado para a direita, nada existe antes do a, digamos assim, tá? Tanto que a gente tem que fazer isso de vez em quando, se tiver, tem que ajustar para acontecer isso, tá? Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser igual a transformada de Laplace, né, do x de t, né, verdade que é o x de s, que multiplica e elevado a menos a s, tá? Então vamos lá. Então isso aqui vai ser o x grande de s e elevado a menos a s, certo? Quem é o x grande de s? É a transformada de Laplace do x de t. Então quer dizer o seguinte, se eu desloco, né, a transformada de Laplace de uma unidade de tempo para a direita, no caso a, né, e aplico a transformada, né, o que acontece? Você simplesmente tem, né, porque na verdade você tem a x de t ou de t, né, normalmente quando você faz a transformada de Laplace, né, porque você coloca o unilateral, né, quando você desloca o negócio, você desloca tudo, né, você desloca a função toda, né, e você simplesmente aparece esse termo aqui, ó, que é o e elevado a menos a s, tá? Tem livro que coloca T0, mas até que é uma boa letra mesmo aqui. Então, toda vez que tiver uma transformada de Laplace já feita e aparece um e elevado a menos 2s, pode ser mais também, tá? Quando o deslocamento é para a esquerda. Mas não é o nosso caso aqui, não. Normalmente o deslocamento é para a direita, tá? Isso aqui é um atraso, né? Na verdade, quando você está colocando T menos A, você está atrasando o sinal, né? Isso aqui é um atraso. Né? Deslocamento para direita, porque o A é maior do que zero, tá? Ok? Mas você vai ver que não tem nenhuma restrição a esse A. Então, vamos demonstrar isso aqui. Por que acontece isso? É bem simples, só usar a definição. O que é a transformada de demonstração, né? O que é a transformada de Laplace de x de t menos a, u de t menos a? É a integral de 0 menos até mais infinito. Isso aqui é a transformada de Laplace unilateral, que é o que a gente vai sempre trabalhar. De x de t menos a, u de t menos a, elevado a menos st dt. Isso é pela definição, certo? Ok? Bom, o que vai acontecer? Esse sinal aqui, ó, ele só existe para valores maiores do que A. Por quê? Porque o U de T menos A é um sinal assim, ó. Se você pegar o U de T menos A, ó, o U de T menos A não é um sinal assim? Que começa em A, que vale 1. Isso aqui é o U de T menos A. É o U de T deslocado de A unidades. Então, quando ele multiplicar todos, se ele multiplica o x de t menos a, se ele multiplica o e elevado a menos st, né, tudo que está antes de a vai ser zero, certo? Então, essa integral, em vez de começar em isso aqui, ó, isso aqui vale zero quando t é menor do que a. Então, em vez de eu começar em 0 menos, eu vou começar em A. Certo? Posso dizer isso. Ok? Minha integral não começa mais em 0 menos, ela começa em A. De 0 menos até A, ela vale 0. Certo? Entenderam por quê? Tá? Então, vamos lá, continuando. Né? Então, vai ser o quê? Vai ser igual a integral de A até mais infinito de quem? De x de t menos a elevado a menos st dt, certo?
que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai fazer uma coisa bem simples, que a gente está acostumado a fazer lá no cálculo. A gente vai falar o seguinte, ó, t menos a é igual, vou chamar de tal, certo? T menos a é igual a tal. Então, o que vai acontecer? Se você pegar, né, e derivar, né, o que vai acontecer? O dt vai ser igual ao d tal, certo? Ok? Se você derivar, né? Então, por quê? Porque o A é uma constante, certo? Mas tem uma coisa interessante. O T vai ser igual a A mais tal, certo? O T vai ser igual a A mais tal, concorda? Tá? Isso aqui é importante. Por quê? Agora a gente vai fazer as substituições, né? Então, ó, eu simplesmente vou colocar aqui as substituições, ó. Eu já vou te substituir um cara aqui, ó. Aqui, ó, é quando o T, né, a integral, deixa eu apagar. Essa integral está variando entre A e mais infinito, ou seja, quando o T varia de A até mais infinito, certo? Ok? Mas se T varia de A até mais infinito, o que vai acontecer com o tal? O T, eu vou integrar em tal agora. O que vai acontecer? Se o T varia de A, vai de A até mais infinito, o que vai acontecer com o tal? Ele vai de 0 até mais infinito. É só substituir, né? Não é isso? Legal? Porque olha só, quando o t for igual a A, ele vale 0. Quando o t for igual a infinito, ele vale infinito menos A, que é infinito, certo? Então o tal varia de 0 até mais infinito, certo? Então vou colocar aqui, ó, de 0 até mais infinito de quem? De x de tal elevado a quanto? Menos s que multiplica quem? O t. Mas o t quanto é que é? A mais tal. D tal. Todo mundo entendeu? Certo? O que vai acontecer agora aqui, ó? Agora, isso aqui você pode escrever assim, ó. Integral de 0 até mais infinito de quem? X de tal elevado a menos s a que multiplica e elevado a menos s tal, né? D tal. O que eu posso fazer? Como esse termo aqui, ó, porque aqui eu simplesmente dividi isso aqui, ó, e elevado a menos SA mais tal, é menos SA menos S tal, que é basicamente a multiplicação dos dois, né? A base é a mesma. Esse cara não depende de tal, então ele pode ser colocado para fora. Isso aqui vai valer e elevado a menos AS. E a integral fica assim, ó, de 0 até mais infinito, de quem? X de tal, elevado a menos S tal, D tal. Isso aqui, por definição, é o quê? É a transformada de Laplace do x de t, né? Certo? Só que em vez de usar a variável de integração t, eu uso a variável de integração tal, que é conhecida também como x grande de s. Então está provado. Isso aqui então vale x grande de s, que multiplica e elevado a menos a s, certo? Ok? Então, sabendo disso, né? Vamos fazer uma transformada de Laplace. Deixa eu ver se tem aqui. Mas eu vou botar aqui, ó. Sabendo disso, vamos aqui fazer um exemplo. Exemplo.
Eu vou dar um sinal x de t aqui. Ele vai de 1, aqui é 2, aqui é 3. Está fora de escala, isso aqui vai valer 2. Vou fazer assim até para a gente atestar a linearidade. Ok? Tá, então você podia calcular essa transformada de Laplace, né? Letra A. Usando a definição. Letra B, usando a propriedade do deslocamento no tempo. Então, né? Como é que a gente faz? Usando a definição, ó, o que eu faço? Ó, quem é a transformada de Laplace, né, de x de t? Vê se vocês concordam comigo. Vai ser a integral de 0 menos até mais infinito de x de t elevado a menos st dt. Isso é a definição, certo? Porém, o que é isso? Na verdade, ó, isso aqui é a integral de 1 até 3 de 2 elevado a menos st dt. Não entendi. Claro que entendeu. Por que 2e elevado a menos st dt? Ué, não é o x de t? O x de t, ele vale 0, né? Nesse intervalo todo aqui, ó. Certo? Então, ele vale 0 nesse intervalo todo. Quando eu vou fazer a multiplicação dele pelo e elevado a menos st, eu não vou fazer integral de 0 até mais infinito. Eu vou fazer integral de 1 até 3, certo? Que é onde ele existe, certo? E por que 2? Porque ele vale 2. Ele não vale 2? Ele vale 2, certo? Então, esse 2, inclusive, é constante, pode sair da integral. Fica 2 vezes a integral de 1 até 3 de e elevado a menos st dt. Quanto é que vale isso? Isso vale 2 vezes... Quanto é que é a integral de e elevado a menos st dt? É e elevado a menos st dividido por menos s, certo? De quanto? De 0 não. De 1 até 3, certo? O que vai acontecer então? Isso aqui vai dar 2 que multiplica e elevado a menos 3s, certo? Que é o valor 3, ok? Menos e elevado a menos s dividido por menos s, ok? E agora? Você vai só inverter isso aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Vai ficar assim, ó, 2 sobre s, que multiplica e elevado a menos s, menos e elevado a menos 3s. Certo? Ok? Esse foi usando a definição, não é? Ok? Agora, vamos fazer usando a propriedade do deslocamento do tempo, que é o que? Transformar de Laplace de u de u não, desculpe. Apaguei.
de x de t menos a, u de t menos a, é igual a quanto? X de S elevado a menos AS. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? É só observar que esse sinal aqui, ó, deixa eu colocar ele agora na escala correta. 1, 0, 2, 3. Como é que a gente usa coisas que a gente aprendeu no primeiro bimestre? Ó. Esse é o x de t, né? Quer dizer, é o sinal que eu quero. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Quem é esse cara aqui, na verdade? Ó, esse cara aqui, galera, se vocês olharem, vê se vocês concordam. Lembra como é que a gente define um pulso retangular? X de t, né? Lembra que a gente... na verdade é o seguinte, ó, na verdade isso aqui é 2 que multiplica u de t menos 1 menos u de t menos 3. Não é isso? Não é? E aí? Ó, eu posso escrever, na verdade, esse u de t menos a aqui, pessoal, é um preciosismo, tá? Ele sempre vai estar ali, tá? Então esquece muito esse u de t menos a para outras funções, tá? Na verdade, quando você desloca para a direita, você sempre faz essa coisa, porque você não quer que... Na verdade, como os sistemas são causais, certo? Né? Então, você pode fazer isso. Mas vamos lá. O que você pode escrever aqui, ó? Se você quiser fazer uma comparação com isso aqui, ó, você podia escrever... Vê se você não pode escrever isso aqui, ó. Isso aqui é 2 vezes u de t menos 1, que multiplica o u de t menos 1. O que é u de t menos 1 que multiplica o u de t menos 1? É o próprio u de t menos 1. Certo? Se você deslocar ele e multiplicar por ele mesmo, ele vale 1, certo? É o próprio u de t menos 1. Certo? Isso aqui quem é? Você também pode escrever que isso aqui é o u de t menos 3 vezes u de t menos 3. Só estou fazendo isso para você comparar com essa fórmula aqui. Certo? Por quê? Porque, olha só, se você compara agora, se você quer fazer a transformada de Laplace disso, né? Você pode colocar esse 2 para fora. Pode fazer a transformada de Laplace de quem? De u de t menos 1, u de t menos 1, menos a transformada de Laplace de u de t menos 3, u de t menos 3. Por que você fez isso? Está complicando? Não estou complicando. Estou querendo fazer igualzinho que está aqui, ó. O que vai acontecer? Isso aqui, ó, se eu usar a fórmula, vai dar o uzão de S, certo? Porque agora, em vez de ter o X, tem o U, certo? Né? Só que não é só o uzão de S, que multiplica E elevado a menos S. Por quê? Porque tem um 1 aqui, ó. Aqui é A, aqui é A, aqui é A. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Certo? Menos o quem? Menos o uzão de S elevado a menos quanto aqui? Esse aqui. Quanto é que é? Elevado a menos o quê? Olha aqui. Olha esse agora aqui. 3S. Tá? Isso tudo vezes 2. Mas quem é o uzão de S? O uzão de S nada mais é do que a transformada de Laplace de U de T. Certo? A gente já fez essa transformada de Laplace. É 1 sobre S. Certo? Então isso vai dar quanto? 2 vezes 1 sobre S, vezes 1 sobre S.
2 sobre S, que multiplica E elevado a menos S, menos E elevado a menos 3S. Ainda bem que deu a mesma coisa, né? Notem que é muito mais fácil fazer usando a propriedade. Ah, não, Abel, achei complicado. Não é. Quando eu vi o T-1, eu já, obrigatoriamente, já coloquei o T-1 ali para fazer o deslocamento, certo? Ok? Então, essa é a propriedade do deslocamento no tempo. Qual é a próxima propriedade agora? A próxima propriedade agora, vamos ver aqui. É a propriedade, vamos lá, ok? É a propriedade do deslocamento na frequência, tá? Que também não é complicado, tá? Ok? Nem precisa desse U de T ali não, tá? Como assim não precisa do U de T? É porque, pessoal, os sistemas são causais. Ele não existe para T menor do que zero, tá? A gente não vai trabalhar com sistemas que existem. Se eu trabalhar com um sistema que existe para T menor do que zero, eu vou deslocar ele até o zero, certo? Ok? Para ele começar em zero. Então, olha só o que eu vou fazer agora, ó. Ele quer mostrar agora que é o deslocamento na frequência, tá? Então, vamos lá. Deslocamento no tempo, tá? Agora número 4, esse aqui é o número 3. Número 4, deslocamento na frequência, tá? Então, agora 4. Opa. Deslocamento na frequência. Então, ó, o que vai acontecer? Ele diz o seguinte, ó, que a transformada de Laplace do E elevado a menos AT vezes x de t, né? Ele até bota o de t aqui, mas vamos botar assim, tá? Vai ser igual a x grande de S mais A. O que é x grande de S mais A? Só para vocês saberem. X grande de S mais A é a transformada de Laplace de x de t, que é quanto? Que é o x de S, quando S for igual a S mais A. Certo? Ou seja, quando você tirar tudo que tem S, você troca por quem? S mais A. Tá dando para entender? Como é que demonstra isso? É muito fácil, mas é muito fácil mesmo. Olha só. Por quê? Olha o que acontece. Quem é x de S? Transformada de Laplace de x de t. Não é isso? Na definição, como é que é? Integral de 0 menos até mais infinito, certo? De quem? X de t elevado a menos st dt, certo? Quem é x de S mais A? Integral de 0 menos até mais infinito de x de t elevado a menos S mais A t dt. É uma coisa aritmética, cálculo, né? Na verdade é uma equação algébrica ali, é álgebra, certo? Eu troco S por S mais A, certo? Mas vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou agora mexer aqui. Como assim? Eu vou pegar e vou botar x de t elevado a menos AT, concorda que é x de t elevado a menos AT, elevado a menos ST dt. Não posso fazer isso? É menos S. Isso aqui é menos ST mais menos SA, certo? Menos AT, desculpe. Menos AT. Então, botei só, né? E elevado a menos AT, elevado a menos ST. Posso fazer isso, não tem problema nenhum.
Só peguei, distribuí ali o t no parênteses e abri. Por quê? Porque é uma soma, né, de expoentes. Então, você tem ali você pode dividir numa multiplicação, certo? Mas olha só, o que é isso aqui? Né? Isso aqui é como se fosse uma função qualquer, um y de t, que é a função x de t multiplicada por e elevado a mais t. Então, na verdade, isso aqui, por definição, é a transformada de Laplace de quem? De x de t. Vou botar isso aqui, ó, de y de t, vou botar assim. Eu não posso falar que isso aqui é a transformada de Laplace de y de t? Não posso? Não é? Não é? Qual é a transformada de Laplace de y de t? Integral de menos infinito até mais infinito. Desculpa, integral de 0 menos até mais infinito, de y de t, elevado a menos st, dt. Não é isso? Mas olha só, eu agora... Quem é o y de t? Não é isso aqui? Então, isso aqui é a transformada de Laplace de x de t elevado a menos at. Ou seja, quando você desloca, né? Que é, só vou colocar aqui só para poder... Quando você desloca na frequência para a esquerda, digamos assim, né? Porque você está somando A, né? Você está multiplicando no tempo por 1e elevado a menos at, certo? E aí, por que isso aqui é importante? Olha só, quer ver por que isso aqui é importante? Isso é uma propriedade que a gente acabou de mostrar, não é isso? Não é? A gente calculou uma transformada de Laplace, que eu falei, ó, que é a de U de t, não é? Quanto é que a gente tinha calculado lá atrás? Deu 1 sobre S, não foi isso? Não é? Esquece a região de convergência, não precisa se preocupar com a região de convergência. Quer dizer, já se preocupou, mas agora a gente não está se preocupando. Não é isso que acontece? Não é? Legal. Olha só, se você usar a propriedade, ó, transformar de Laplace de elevado a menos at, né? U de t vai dar quanto? 1 sobre S mais A. Por quê? Não é 1 sobre S? Agora eu vou trocar o S por S mais A. É S por S mais A. Então, na verdade, eu não precisava ter feito aquele cálculo todo que a gente tinha feito, certo? Eu podia ter feito direto nisso aqui, tá? Usando a propriedade. Notem que isso aqui vale também, ó. Se você colocar aqui, ó, menos e mais, dá mais e menos, tá? Ok? Certo? Se você multiplicar, né, por mais AT, né, dá menos A. Mas normalmente isso não vai acontecer. Você fala, por que isso não vai acontecer? Porque normalmente, o que é que acontece? Se isso, digamos assim, acontecer, na hora que você vai fazer a transformada de Laplace inversa, né, da função, você encontra um valor, a função e elevado a mais at, ela não é decrescente, né? Ela é crescente. Então, normalmente você não vai trabalhar com esse tipo de função. Mas, tá aí. Ok? Viram como é que é, né? Então, esse é o deslocamento na frequência, tá? Deixa eu colocar aqui. Agora, notem que eu não fiz nenhuma restrição a A. Simplesmente falei A. O A pode ser qualquer um, tá certo? Então agora quero que vocês façam uma coisa para mim. Quero que vocês façam esse seguinte exemplo. Vou deixar aí 10 minutinhos. Exercício. Esse vocês fazem. Vou dar a dica toda. Calcule transformada de Laplace de cosseno de ômega t, tá? O de t, tá? Porque é o cosseno de ômega t causal, tá bom? O de t é só para dizer que vai começar em zero. E calcule E transformada de Laplace de seno de ômega t, U de t. Vou dar para vocês a dica.
Dica: cosseno de ômega t, vocês sabem como é que a gente escreve? E elevado a mais j ômega t mais e elevado a menos j ômega t sobre 2. E seno de ômega t elevado a mais j ômega t menos elevado a menos j ômega t sobre 2j, certo? E a outra dica, né? Essa aqui é uma dica. E a outra dica é usem transformada de Laplace de e elevado a menos at x de t é igual a x de s mais a. Certo? Podem fazer. Só usar essas duas coisas aí que vocês fazem. O que vocês vão ter que fazer aí? Vocês vão ter que fazer o A valendo j ômega, depois o A valendo menos j ômega, certo? E fazer do cosseno, certo? E fazer aí a linearidade. Podem fazer. É para fazer mesmo, galera. Isso aí vocês vão usar. É assim que se cosseno e seno saem das fórmulas. Essas aqui são as identidades de Euler, né? Ok? O seno e o cosseno expressos como sendo uma soma ou uma subtração de exponenciais, certo? Ai, 8h30 eu começo a fazer.
O interessante é que não... o J some. Vocês vão ver. O J quadrado fica menos, né? É, exatamente. Aqui é uma soma de JW, sai para 2JW, importa multiplica. É um 2J. Ah, tá. Eu já vou fazer. É o seno. É com S. É com S assim, só que o embaixo é igual, só que o S em cima. Vamos lá, vou fazer. Ó, vamos começar pelo cosseno, então. Então, vamos lá. Transformada de Laplace do cosseno de ômega t vai ser transformada de Laplace de quem? De e elevado a mais j ômega t. Eu vou botar até aqui o u de t, né? Porque na verdade é o u de t mesmo, né? Aqui eu teria que botar aqui o u de t, né? E o u de t. U de t também. Porque na verdade nem precisa colocar, mas sobre 2, certo? Mais transformar de Laplace de e elevado a menos j ômega t, u de t sobre 2. O que vai acontecer? A gente viu que isso aqui vai dar o quê? Isso aqui, ó, aqui eu vou colocar como se o A fosse igual a menos j ômega. E aqui, o A vai ser o mais j ômega. Quem é A? Esse A que está aqui, ó. Certo? Por que menos j ômega? Porque é mais j ômega, então tem que ser menos para dar menos com menos dá mais. Certo? Então, se aqui é menos e aqui dá mais, se aqui for mais, aqui vai dar menos. Certo? Então, quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar o U, né? Porque, na verdade, é o U de T que está sendo multiplicado pelo J aqui, né? É transformado de U de T, a gente sabe que é 1 sobre S. Então, vai dar o quê? Isso aqui vai dar meio de quem? De 1 sobre S, quando S vai ser igual a quanto? A S mais A, digamos assim, né? Ok? A gente já sabe disso, né? Só que aqui, ó, na verdade, eu até vou colocar aqui, ó. Então, isso aqui vai ser... O A aqui é menos j ômega, né? Então, isso aqui é quando S for igual a S menos j ômega. Certo? Não é isso? Ok. Mais o quê? Mais meio. Aí vai ser o quê? De 1 sobre... Já vou colocar aqui do outro lado direto, hein? S mais j ômega. Certo? Ok? Já coloquei aqui, já substituí. Isso aqui vai dar 1 sobre S menos j ômega, né? Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar meio, que multiplica 1 sobre S menos j ômega, mais 1 sobre S mais j ômega. Ok? Certo? Ok? O que vai dar isso aqui? Aí você vai fazer o que aqui? Você vai multiplicar um pelo outro, né? Para poder somar, não é? Então, isso aqui vai dar meio, que multiplica S mais J ômega, mais S menos J ômega, sobre S menos J ômega, S mais J ômega. Certo? Não é isso? Não é? 1 sobre A mais 1 sobre B, não é isso? É A mais B,
sobre AB, certo? É isso? O que vai dar aqui em cima? Aqui em cima vai cortar esse J ômega com esse J ômega aqui e vai dar 2S. E embaixo vai dar A mais B vezes A menos B, dá A2 menos B2, certo? Então vai dar S2 menos J2 ômega 2, concorda? S2 menos J2 ômega 2, vou botar aqui, ó, S2 menos J2 ômega 2. Não posso escrever isso aqui? Não é? J ômega ao quadrado, J2 ômega 2. Mas J2 é menos 1. Então, menos 1 dá mais 1. Então, isso aqui eu posso cortar isso aqui. Isso aqui vai dar S sobre S2 mais ômega 2. Então, transformado de Laplace do cosseno de ômega t é S sobre S2 mais ômega 2. Ok? Certo? Legal. E a transformada de Laplace do seno de ômega t? Olha só como é que fica, pessoal. Ó, olha aqui. Vou fazer opa, desculpa. Espera aí. Truque do professor, né? Olha aqui. Eu vou colocar um J aqui. Posso colocar um J aqui? Posso. Né? E vou colocar o quê? Um menos aqui. Não é isso? Eu vou colocar um J aqui e um menos aqui. Concorda comigo? Não é isso? Ó, aqui não vai ser um menos quando eu fizer o negócio. Aqui não vai ser um J. Aqui não vai ser um J. Não é? Então, coloquei um J aqui e um menos aqui. Então, olha só, vou partir daqui já. Ó, vou partir daqui. Certo? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 2J. Certo? E aí, olha só, vai ficar S mais J ômega menos S menos J ômega, certo? Sobre quem? Aí embaixo não muda. Sobre quem? S2 mais ômega 2. Eu não posso colocar já direto isso aqui? Né? Sobre S2 menos J2 ômega 2, certo? Olha o que vai acontecer, ó. Esse S vai cortar com esse S. Aqui em cima vai ficar 2J ômega, porque é J ômega menos menos dá mais. Corta com esse 2J e fica ômega. Então aqui vai ficar ômega sobre... Certo? Ok? Beleza. Tá, e agora? Agora, eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Agora a gente já vai treinando, né, para mais tarde. Não, ainda dá. Deixa eu ver se já é hora. Peraí, deixa eu ver se já é hora ou não. Ainda tem diferença, mas eu já vou adiantando alguma coisa aqui. Deixa eu adiantar aqui. Então agora é o seguinte, ó, outro exercício. Sabendo que x de s é igual a 2s, estou chutando totalmente os valores aqui, ó, 2s mais 1 sobre s que multiplica s mais 1, que multiplica s mais 2, determine
x de t. Isso aqui é o que a gente vai fazer muito, que é a transformada de Laplace inversa, tá? Ok? Porém, para eu poder fazer essa transformada de Laplace inversa, eu teria que saber, a minha tabela ainda não tem isso. Como assim? Primeiro, a minha tabela não tem isso, não tem esse cara aqui. Certo? Não tem. Mas a minha tabela me diz o seguinte, que a transformada de Laplace de U de t é igual a 1 sobre S. E a transformada de Laplace de e elevado a menos at é 1 sobre S mais A. Certo? Minha tabela diz isso. Certo? Então, o que acontece? Isso eu sei. Eu tenho que, de repente, conseguir arrumar isso aqui, e esse é o caso mais simples que tem, né? Numa forma que eu consiga usar a tabela. Ou seja, o que eu tenho que fazer é isso aqui, ó. Eu transformar. Eu ainda vou falar isso depois, tá? Eu já estou adiantando para a gente ganhar um pouco de entendimento. Ó, eu tenho que transformar isso daqui. Notem que já está fatorado, tá? Já para facilitar a vida de vocês. Mas eu tenho que transformar isso aqui numa coisa assim, ó. Tá? Isso se chama expansão em frações parciais, certo? Tá? Tem um monte de maneira de fazer isso, tá? Eu não sei porquê, pelo menos em outras turmas, né? O professor de cálculo, ele fazia, fazendo aqui as multiplicações, aí fazia um sisteminha que aparecia o A, o B e o C, tá? Cara, mas a melhor maneira não é essa. Falando sério, não é essa mesmo, tá? Não é essa. Presta atenção. Olha como é que eu vou fazer. Ó, se eu pegar agora o A, eu vou dizer que o A é o seguinte, ó. É o 2S mais 1 sobre o S que multiplica o S mais 1, que multiplica o S mais 2, que multiplica o S, quando o S é igual a 0. Porra, que porra é essa que você fez aí, Abel? Eu vou explicar. Olha só. Se eu multiplicar por S, essas duas equações aqui, ó, concorda comigo? Se eu multiplicar por S, essas duas equações aqui, o que vai acontecer aqui? Ó, eu vou ter aqui um 2S mais 1 multiplicar S, certo? Aqui eu vou ter um A, aqui eu vou ter um S, BS, não vou? E vou ter um CS, não vou ter? Vou multiplicar por S, só para vocês verem aqui, ó. Multiplicar por S. Certo? Agora preste atenção. Quando eu multipliquei por S, eu posso cortar aqui. Certo? Não é? Ficou o A, não ficou? Sozinho, não é? Não ficou? Agora, quando S igual a 0, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar quanto? Não é isso? E isso aqui é quando S igual a 0, concorda comigo? Não é? Então, olha só. Que legal que fica, ó. Eu simplesmente vou ter o seguinte, ó. Só que aqui vai cortar, né? É isso mesmo, tem que cortar mesmo, tá? Aí vai ficar o quê? 2 vezes 0, 0. Mais 1. Sobre quanto? 0 mais 1, 1. 0 mais 2, 2. Meio. O A vale meio, tá? Né? Quem é o B? O B é 2S mais 1 sobre S que multiplica S mais 1, que multiplica S mais 2,
que multiplica S mais 1 quando S for igual a menos 1. Opa! Por que S igual a menos 1? Porque olha só, eu vou apagar isso aqui. Tudo que está vermelho. Espera aí. Apaguei demais. Olha só. Multiplica por S mais 1 esse cara agora, ó. Multiplica por S mais 1, né? Multiplica por S mais 1 e multiplica por S mais 1. Certo? Só para vocês verem o que vai acontecer. Olha só. Quando eu fizer isso, ó, esse cara corta e esse cara corta. Certo? Quando S for igual a menos 1, quanto é que isso aqui vai valer? Quando S for igual a menos 1, esse cara aqui vai valer quanto? 0. E esse cara aqui vai valer quanto? 0. Certo? E esse cara aqui vai cortar. Aliás, sempre corta, né? Pode ver que aqui cortou o S, não é isso? E aqui vai cortar também. Eu só coloco para o cara não esquecer. Certo? E agora, olha só. Vai ficar assim, ó. 2 vezes menos 1 mais 1 sobre quanto? Menos 1. Menos 1 mais 2. Todo mundo viu o que é isso aqui? Ó, 2 vezes S, 2 vezes menos 1. Mais 1. Menos 1, que multiplica menos 1 mais 2. Certo? Vai dar quanto aqui em cima? Menos 2. Não é menos 2? Mais 1. Então dá menos 1. Embaixo. Menos 1 mais 2. 1 vezes menos 1, menos 1. Isso aqui vai dar 1. Beleza. Encontrei o B. Nem preciso explicar como é que vai ser o C, né? 2S mais 1 sobre S mais 1, S mais 2, que multiplica S mais 2, quando S igual a menos 2, né? Quando S é raiz de S mais 2. Então vai ficar quanto? Ó, isso aqui vai cortar, presta atenção. Cortou, cortou. Sempre vai cortar aqui. Sempre tem que cortar, né? Vai cortar o S, vai cortar o S mais 1, vai cortar o S mais 2. Então vai ficar 2 vezes menos 2 mais 1 sobre menos 2, que multiplica quem? Menos 2 mais 1, certo? Né? Vai dar quanto isso aqui? Menos 4 mais 1 dá menos 3. Embaixo, menos 2, que multiplica menos 1. Concorda? Então dá 2. Então dá menos 3 meios. Olha o que eu vou escrever agora. 2 sobre S mais 1. S mais 1. S mais 2 vale quanto? Vale meio de 1 sobre S, que é o A, não é? Não é o A sobre S? A sobre S não é A vezes 1 sobre S? Então eu botei meio. Mais 1, que multiplica quem? 1 sobre S mais 1. Mais menos 3 meios, que multiplica 1 sobre S mais 2. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Certo? Agora, quando eu quiser fazer a transformada inversa disso aqui, é a transformada inversa de quem? Disso aqui. De meio de 1 sobre S mais 1 sobre S mais 1 menos 3 meios de, né? Menos 3 meios de 1 sobre S mais 2. Quanto é que vai dar isso? Meio U de T mais
elevado a menos t u de t, menos 3 meios de e elevado a menos 2t u de t. Ué, de onde você tirou isso? Eu tirei das transformadas que eu conheço. Transformada de Laplace inversa disso é quanto? É isso. Certo? Meio é uma constante, fica fora da transformada de Laplace inversa. 1 sobre S é u de t. Transformada de Laplace inversa disso aqui, pela tabela, e elevado a menos t u de t. Transformada de Laplace inversa disso aqui é o menos 3 meios, porque a constante você mantém, certo? E e elevado a menos 2t u de t, certo? Então, a transformada de Laplace inversa disso aqui é isso aqui, tá? Aí você fala, poxa, que complicado. Não é. Isso aparece muito? Aparece. A gente vai fazer exercícios. É porque agora ainda não dá para fazer exercícios do que eu quero. Como assim do que você quer? Porque o exercício que eu quero que vocês façam é exercício que interessa a engenharia elétrica. Então vai ser de quê? De circuitos. Certo? De circuitos. Mas para fazer esses circuitos, eu tenho que entrar, né, no próximo tópico, né, que a gente vai ver já agora, certo? E qual é o próximo tópico? É a próxima propriedade. A próxima propriedade é essa aqui, ó. É a propriedade da derivada, né? Derivada ou diferenciação no tempo, certo? Então, propriedade da derivada. Vamos lá. É a propriedade número 5. Derivada no tempo. Derivada no tempo. O que é que a propriedade da derivada no tempo diz? Diz o seguinte, ó. Olha só, fala que se você pegar e derivar, né, fazer a transformada da derivada, tá? O que acontece? Você vai ter S vezes a transformada da função menos o valor da função no tempo 0 menos. Notem, o valor da função no tempo 0 menos é um valor fixo, uma constante, não é um... Notem, x de 0 menos não depende de t. Entendeu? Transformada de Laplace não pode ter nada dependendo do t. Certo? Ah, não, mas espera aí, transformada de Laplace é uma integral em t. Sim, é uma integral em t. Se é uma integral em t, o que acontece com o t? Some. Certo? É uma integral em t. Ah, não, mas não some. Quando a integral é uma integral indefinida. Mas se a integral é definida de 0 menos até mais infinito, obviamente, né, você vai ter o quê? Obviamente você vai ter uma função que só depende de S. Então, olha só, notem que isso aqui é justamente o que está falando aqui, ó. Transformada de Laplace de x' de t, que é a primeira derivada do x de t em relação ao tempo, é S vezes o x de S menos o x de 0 menos. A gente vai chegar lá. Eu vou demonstrar isso, tá? Então, deixa eu só colocar aqui isso, ó. Transformada de Laplace, né? De x, desculpe, de x não, de dx de t dt. Não vou colocar u de t, pessoal, porque é causal, então é u de t, certo? É igual a quanto? É igual a s vezes x grande de s menos o x pequeno de 0 menos. Vocês vão ver já porque aparece isso. Quem é o x de s? X de s é a transformada de x de
t. Tá? Ou seja, quando você deriva uma função, né, o que acontece? Né? Você, para encontrar a derivada, certo? Né? O que acontece? Você vai simplesmente, né, multiplicar por S, né? E vai depois diminuir do valor em x0 menos, certo? x0 menos. Tá legal? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, a gente sabe, né? Dá até para você ver isso aqui usando um exemplo que a gente viu. Quer ver, ó? Quer ver um exemplo que a gente já viu? A gente já viu que a transformada de Laplace, né, de U de t é 1 sobre S, certo? E a gente viu que a transformada de Laplace de delta de t é igual a quanto? A gente viu 1, né? E a gente encontrou essa transformada de Laplace de delta de t muito facilmente. Por quê? Porque a transformada de Laplace de delta de t é só usar a propriedade da função delta, certo? Ok? Mas, olha só, eu podia usar essa propriedade aqui em cima, eu ainda não demonstrei ela, mas podia usar. Quem é a transformada de Laplace de delta de t? Não é a transformada de Laplace de d, U de t dt? Não é? Não é isso? Não é isso? É porque o delta de t não é a derivada do U de t dt? Então tá. Então isso aqui, ó, pela essa regra que está aqui, vai ser quanto? Vai ser S vezes a transformada de Laplace do U de t, certo? Não vai ser isso? É o grande de S. O grande de S é a transformada de Laplace do... Vou colocar aqui, ó. Isso aqui é a transformada de Laplace do U de t, certo? Menos o U de 0 menos. Concorda comigo? Porque não é menos o X aqui no caso, só que o X agora é o U, não é? Quem é o U de 0 menos? É 0. Lembra? O U de 0... E o U de 0 mais, quanto vale? Não, vale 1. O U de 0 mais vale 1. Porque olha só, o U de t é assim, ó. Aqui está o 0 e aqui está o U de t, ó. Quando é 0 menos, ele vale 0. Quando é 0 mais, ele vale 1. Lembra? Ele dá um pulo para 1. 0 mais é o 0 positivo. 0 menos é o 0 negativo. E o U de t, tudo que é negativo é 0. Tudo que é positivo é 1. Vocês entenderam? Então, olha só, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vale 0, certo? Quanto é que é a transformada U de S aqui? É 1 sobre S. Vezes S vai dar quanto? 1. Então, usei a propriedade e deu certo. Tudo bem, eu sabia que era 1. Mas eu usei a propriedade e deu certo. Depois eu vou fazer outra. Tá? Tá dando para entender? Tá? Por exemplo, eu posso usar isso para encontrar a transformada de Laplace do t, U de t da rampa, certo? Que a derivada da rampa, né, é o degrau, certo? Entendeu? Então eu posso fazer. Vocês vão ver como é que funciona, tá? Mas não se preocupem com isso agora não. Vamos demonstrar isso. Como é que demonstra isso aqui, ó? Essa é a propriedade, tá? Já vou terminar. Para acelerar, né? Normalmente, quando tem derivada, você tem que... Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, já que a gente vai demonstrar isso aqui, é o quê? A gente vai pegar e vai... Quase sempre você tem que usar a definição. Então, você vai fazer a transformada de Laplace de dx de t dt pela definição 0 menos até mais infinito, certo? De quem?
dx de t dt vezes e elevado a menos st vezes dt. Certo? Não é? Vou cortar o dt aqui. Por quê? Porque aí você tem uma transformada de u dv, integral de u dv é o quê? O v menos integral de v du. Certo? E é isso mesmo que ele faz aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha só. Ele colocou lá, ó, integral, né, olha aqui, aqui o dt, né, e elevado a menos st dt. Olha só, se você chamar u de e elevado a menos st, du vai ser o quê? E elevado a menos st dt, né, multiplica menos s. E o dv vai ser dx dt dt, que é o próprio dx, certo? Ok? O dv é o dx, né? E se o dv é dx, o v é x de t. Ele simplesmente substituiu, ó. Vai dar x de t elevado a menos st, que é o tal do uv, menos isso aqui, ó. Menos, ó. Deixa eu colocar lá, ó. Deixa eu colocar lá. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Isso aqui vai ser então igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a UV. Então eu vou botar aqui, ó. dV é igual a dx, certo? Então, o V de t é igual ao x de t, certo? E o U de T, né? O U não é uma boa letra para usar, porra, porque eu estava usando o U de T, né? Mas vocês estão entendendo, é porque a gente está acostumado, né? Desculpa aí, né? Ele bota o U grande, pronto. Botar o U grande, que é o que ele faz aqui também. Porra. O U vai ser quem? E elevado a menos ST. Então o DU, né? Vai ser menos S elevado a menos ST, certo? DT, certo? O que você vai colocar agora então? Você vai ter, ó, se você usar isso aqui, ó, aqui, o que vai acontecer? Você vai ter essa integral aqui vai ser UV. UV é UV. Não, desculpa, V não. U, né? Tá. U grande, então é E elevado a menos ST vezes X de T, certo? Pô, esse barulho aí tá maneiro, né? Menos a integral de zero, isso aqui de zero menos até mais infinito, e aqui de zero menos até mais infinito de quem? De V, que é o X de T, elevado, desculpa, elevado não, DU, que é isso aqui, ó, menos S elevado a menos ST, elevado a menos ST, DT, certo? O que vai acontecer, ó? Olha só que legal, esse S aqui não depende do T, vai para fora, aqui é menos, né? Menos com menos dá mais, então isso aqui vai dar S vezes integral de zero menos até mais infinito de quem? De X de T elevado a menos ST DT. Todo mundo concorda? E esse lado aqui vai dar elevado a menos S T vezes infinito, certo? Que multiplica o X de infinito, certo? Menos o E elevado a zero, que multiplica quem? O X de zero menos, certo? Isso aqui a gente supõe que converge, né? Porque a gente está trabalhando com transformar de Laplace, então isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar zero, né? Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 1 vezes X de menos zero, certo?
Então vai dar exatamente o que eu tinha encontrado, S vezes. Isso aqui é o x de S por definição. X de S menos o x de 0 menos. Então a transformada de Laplace dx de t dt é igual a quanto? É isso aqui. E aí, por que isso aqui é importante pra cacete? Você transforma. Se você usar isso recursivamente, a gente vai fazer na próxima aula. Você pode colocar agora da segunda derivada. Então vai aparecer um s ao quadrado, vai aparecer um x, s ao quadrado, vai aparecer um sx de 0 e um x' de 0, né? O que é que você pode fazer usando isso? Você pode usar isso para determinar soluções de equações diferenciais. Ah, mas tem que ter as condições iniciais. Claro, não é isso que você precisa para fazer equação diferencial, você não precisa das condições iniciais, né? Você está calculando lá em 0, tem que ter, senão você não consegue. São as condições de contorno para você poder resolver, tá? Que é o que a gente vai usar muito nos circuitos, tá certo? Que é justamente o valor da carga do capacitor, da corrente do capacitor, da carga não, da corrente ou da tensão do capacitor, né? Para a gente vai interessar tensão no capacitor e corrente no indutor, tá? Por quê? Porque a característica tensão corrente no indutor é DIL, dt, e a característica tensão corrente no capacitor é DVC, dt, certo? A gente vai fazer na aula que vem. E aí vocês vão ver que é muito mais fácil usar Laplace para resolver problemas de circuitos de primeira e segunda ordem do que usar as fórmulas que vocês aprenderam. Já acabou, não atrapalhou tanto assim. Falou, galera. Até quinta, porque quarta-feira, bom, vocês não iam ter aula na quarta mesmo, mas é que na quinta a gente tem aula normal. Falou, galera.